desses grandes mestres, Ouro Marinho. Tia Lúcia tinha pintura como um hobby. O sobrinho Orozimbo, a quem ela chamava carinhosamente de Totó, acompanhava desde muito cedo seus trabalhos. Foi tia Lu que concedeu a Ouro suas primeiras experiências com as tintas e o pincel. Assim foi o despertar do menino Ouro para o desenho e a pintura. Como eu tinha estudado em Belo Horizonte, eu vinha para cá nos finais de semana, então eu sempre estava pintando aqui em casa. Aí fiquei mais ou menos conhecido aqui. E a Maria Ângela, que é uma Maria Ângela Grassi, que é uma pessoa assim, muito dedicada, que gostava muito de arte, valorizava muito a arte, ela resolveu abrir uma galeria na loja do Zé do Zico, o marido dela, ali na Rua Direita. A galeria chamava Arte Galeria. E ela convidou 4 artistas para fazer a exposição inaugural. Foi muito concorrida, muita gente presente, muitas pessoas. A Mariana vendeu umas 30 telas minhas ao longo do tempo que ela ficou lá. E depois ela veio aqui em casa, frequentava aqui muito, assim, me dava dicas. Por exemplo, ela falou assim, porque eu assinava Almeida, porque lá no colégio, nos colégios, nas escolas onde eu trabalhava, os alunos me chamavam de Almeida, ou às vezes Orozimbo. Então ela falou assim, não, você não assina Almeida nem Orozimbo, não, porque é um nome assim, pouco artístico. Como o seu apelido aqui é Ouro, mas o pessoal daqui de casa me chamava de Ouro, O-U-R-O. Ela falou assim, põe Ouro, porque é um nome menor, mais fácil. Então, eu aceitei a sugestão dela, e ela disse também, falou assim, você tem que sair do clássico, porque isso aí é coisa para museu. Por que você não pinta assim... faz a pintura moderna. Eu falei, Maria Ângela, mas eu gosto disso. Então, eu não tenho o menor compromisso com as pessoas, não. O meu compromisso é comigo mesmo. Eu gosto de fazer, eu faço pintura porque eu gosto de pintar. E por isso eu não aceitei a sugestão dela. Filho caçula de Antônio Messias de Almeida e Isaltina Marinho de Almeida,
Orozimbo Marinho de Almeida nasceu em Pará de Minas, Minas Gerais, no dia 6 de novembro de 1942, irmão de Adriana, Carminha e Mariinha, as duas últimas por parte de pai. Orozimbo foi uma criança tímida, obediente e de fácil convivência, porém calada e reflexiva. Não gostava de seguir modelos, estava sempre na dele. Seguia a máxima ditada por sua mãe: concorde com as pessoas, ouça sugestões, mas faça aquilo que você quer. Certa vez ele disse: amo a solitude, que é o ato de isolar voluntariamente, de tornar-se só consigo. Diferente da solidão, que não é voluntária, amar a solitude é amar a liberdade. A verdadeira solitude não tem necessidade de gritar para o mundo que está bem, não precisa entrar nas redes sociais e falar desesperadamente com as pessoas. Bem, falar do meu tio Ouro é falar de um ser muito iluminado. Acho que quando a minha avó o concebeu, Deus deve ter falado assim: ó, Isaltina, tô te mandando um anjo aí. Que é assim que ele é. É uma pessoa de muito valor, muito educada, fala baixinho, respeita as pessoas, é muito cuidadoso também com as pessoas, né? Enfim, é um ser humano maravilhoso. Ele tem muitos talentos, né? Ele veio com muitos talentos, além da pintura, que é assim, é um pintor, um artista de extrema sensibilidade. Ele consegue transitar, né, do estilo clássico para o impressionista com muita facilidade. E foi também um professor muito vocacionado. Os alunos o adoram. Tem uma facilidade de ensinar conteúdos assim que não são muito confortáveis para a gente, né? Como é o caso da matemática, da geometria, álgebra, cálculo. E isso aí ele fez assim de forma muito natural, muito tranquila, por mais de 50 anos. E era sempre convidado para ser paraninfo dos alunos lá na PUC, né? Era conhecido como o professor Almeida. Então, e quando eu venho aqui em Pará de Minas, final de semana, eu gosto de ir na casa dele, para conversar com ele, passear pelo jardim, o quintal dele é lindo. É uma casa assim, muito integrada à natureza, sabe? Com muita árvore por perto, flores, pássaros. E eu acho que é um lugar de muita paz. Eu sou muito grata por ter na nossa família uma pessoa tão genial mesmo, tão culta, tão evoluída quanto o tio Ouro. Eu espero assim que ele viva muito ainda e com muita saúde, porque eu acho que ele é merecedor disso. Orozimbo iniciou seus estudos primários no Externato São Roque. Cursou a 3ª e 4ª séries na Escola Estadual Torquato de Almeida. Estudou no Ginásio São Francisco, atual Escola Fernando Otávio, à época dirigida pelos frades franciscanos, e depois o ensino médio na Escola de Comércio Nossa Senhora da Piedade, ainda em Pará de Minas. Quando terminou o ensino médio, Ouro se transferiu para Belo Horizonte para continuar seus estudos e já pensava em procurar um curso de desenho. Não tinha dúvidas de que seria professor, restava apenas decidir a área de atuação. Como tinha muita dificuldade em matemática, em parte pela rispidez de seu professor do Colégio São Francisco, dirigido pelos franciscanos holandeses, decidiu se tornar professor de matemática e ensinar esse conteúdo de uma forma tal que o estudante se sentisse mais confortável na sua aprendizagem. Foi aprovado no vestibular da UFMG e já no primeiro ano de faculdade começou a lecionar no Colégio da Universidade Católica em 1967. Morava no bairro São Cristóvão, quando iniciou como aluno do renomado pintor Raimundo Costa. Com ele, Ouro aprendeu um pouco de desenho, a técnica da pintura a óleo clássica e impressionista, com o uso do pincel e da espátula. Estudei com Raimundo até 1975, ocasião em que ele sugeriu que eu seguisse pintando sem as aulas, pois precisava caminhar sozinho. Palavras de Ouro. Eu lembro que o Edgar Walter, um pintor muito clássico e muito conhecido nos meios aqui, ele era do Rio, mas
morava aqui no interior de Minas e pintava paisagens maravilhosas, naturezas mortas. E ele tinha uma galeria lá no Autumn Palace Hotel. Eu passava lá, mas eu ficava assim, encantado de ver a pintura dele. Eu olhava os detalhes, a pincelada que ele deu, a luz e sombra. Então, a transparência da tinta, isso tudo me motivou. A partir só de observar a pintura do Edgar Walter, até porque a galeria era dele. Não era de um outro, mas só expunha quadros dele, mas era lotado lá. Então, a minha grande motivação para continuar no clássico foi ele. Com o passar do tempo, eu fiquei conhecendo lá numa reunião de pais, eu me encontrei com uma das mães dos alunos lá, era Guy Hackner, bem conhecida, aquarelista. Então, eu conversando com ela, ela falou assim, eu vi sua exposição uma exposição que você fez na PUC, gostei muito dessas telas, e nós ficamos conversando assim sobre esse assunto. Eu falei, Gui, você não dá aula, não? Eu queria aprender aquarela. Ela falou assim, vai lá em casa, que eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre aquarela. Mas eu fiz um curso com ela, 1 ano, ela não cobrou nada. Eu dava aula, acabava a aula, eu ia correndo para a casa dela, pintava lá uma parte da tarde. E depois disso, um dia ela falou comigo assim, quem pinta óleo jamais será um bom aquarelista. Eu falei, por quê, Gui? Porque a luz na pintura a óleo é a última coisa que você coloca. Na aquarela é a primeira, é o branco do papel. Então, o branco do papel é a luz. Você não pode cobrir aquilo. Se você cobrir, está perdido o seu trabalho. Eu falei, não, mas valeu a intenção, mas eu gosto muito de aquarela, mas nunca mais tentei. De vez em quando eu faço alguma coisa. Eu tenho 1 ou 2 trabalhos só de aquarela. No início da década de 90, acho que foi em 92, eu fiz vestibular para estudar lá na Guinhar e adorei o curso lá num certo aspecto, porque eu pensei que chegando lá eu fosse aprender o clássico. E lá na Guinhar, naquela época, eles eram bem de vanguarda. Então, Guinhar mesmo, que hoje está fazendo 80 anos de escola nesse período aí, comemorando os 80 anos, e eles pintavam no parque, de vanguarda. O clássico para eles, eu acho que não era a primeira linha. E então eu fiquei assim, pensando, falei, gente, mas está valendo aqui, porque eu fiz um curso de desenho muito bom lá com a professora chamada Zeni Amorim. Então, na parte de desenho foi muito boa. Eu agradeço muito a Guinhar. Eu fiz 4 semestres lá. Aí eu desisti, não terminei o curso não, porque não estava atingindo a minha proposta. Porque eu não gosto de sair, eu gosto de clássico. Então, no final dos anos 90, eu conheci um pintor numa exposição que eu fui. Ele estava numa exposição dele, que me convidaram para a exposição, eu fiquei conhecendo Robson Neves. É um pintor também bastante clássico, discípulo do Edgar Walter. Ele falou assim, se você quiser, eu dou aula, eu tenho uma turma boa lá em casa. Aí eu passei a frequentar o ateliê dele. E com ele eu aprendi assim, a fazer a esfumatura, sabe? Assim, dar a distância, fazer os tons que descem para mostrar que uma montanha é mais longe da outra, mais próximo. Quer dizer, essa questão de cor e de transparência eu agradeço ao Robson, porque eu acho que com o Raimundo eu não cheguei a aprender isso não, mas com o Robson... Ou então eu comecei com o Raimundo e com o Robson eu terminei, não é? Mas a gente está sempre aprendendo, não é? Como o artista trabalhava em tempo integral no Colégio Sacré-Cœur de Marie e na PUC Minas, passou a se dedicar à pintura apenas nos finais de semana,
que passava em Pará de Minas. Durante um bom tempo, manteve 2 turmas de alunos aos finais de semana, tendo impulsionado para o mundo das artes artistas como Vânia Barbosa, Paulo Moreira, Edivar Moreira, Auxiliadora e muitos outros. Foi no ateliê do Almeida que eu tive a minha primeira experiência com a arte. Foi onde ele, né, que abriu as portas da arte para mim. E eu não esqueço nunca, né, jamais essa imagem de estar no ateliê dele, que era inserido num quintal, né, um quintal assim maravilhoso. E eu muito jovem, eu perdi o meu quintal da terra onde eu nasci. E eu reencontro o meu quintal no ateliê dele. Então, eu podia perceber que as imagens, as cores que estavam ali na paleta vinham também da terra, né? E o Almeida, ele me chamava muita atenção pelos tons ocre, né? Inclusive, uma vez, ele me manda um postal de Firenze falando que ele estava inserido nos tons ocre de Firenze. E eu percebi que esses tons eu encontrava também na terra, né? Naquela terra que estava ali exposta. Daí vem a minha ligação, que eu tenho hoje, né, tão com a terra, mas ele nunca me tolheu, sabe? Foi uma pessoa grandiosa, super importante. O Almeida foi uma pessoa fundamental, né, na minha arte. Foi um grande mestre que eu tive. E eu acho que o começo é a base de tudo, né? O começo é a base de tudo. E ele me deu asas, realmente. E até hoje, né? É uma pessoa que eu tenho um grande carinho, um grande respeito, sabe? E admiração, né? Eu tive o privilégio, realmente, de ter esse mestre na minha vida. Em um domingo, a Lídia, minha prima, ela vinha muito aqui em casa. E ela foi sempre a minha grande incentivadora. Ela vendia as minhas telas lá na feira aqui no Pará. Vinha de manhã, pegava, eu não estava aqui porque eu estava em Belo Horizonte, pegava aqui com minha mãe e levava as telas para vender lá na praça da igreja lá. E ela deve ter vendido muitas telas. E quando eu estudei com a Gui, ela falou assim, olha, tenta fazer um pouco de, ao invés de óleo, faça também acrílica. Então, eu tinha feito várias telas acrílicas. E com acrílico, então aí já era tentando ver se eu saía do clássico, mas não adiantou, eu voltei para o clássico. Mas a Lídia vendeu essas telas todas lá e saí na maior facilidade. Quer dizer, se eu quisesse escolher um caminho para vendas, eu teria escolhido o moderno. Então, mas voltando no caso da Lídia, então ela chegou aqui em casa num domingo, eu falei assim, Lídia, amanhã eu vou desmanchar ali o barracão, porque tem um barracão aqui ao lado da casa da Adriana, minha irmã. Amanhã eu vou desmanchar o barracão porque ele está caindo, está velho, e para plantar umas árvores lá. Ela falou assim, jamais, eu não esqueço isso. Ela falou assim, jamais você vai desmanchar, busca a chave, vamos olhar lá. Aí nós fomos lá olhar, falou, não, isso aqui vai ser sua galeria. Você não pensa em fazer uma galeria? Eu falei, eu tenho muitos quadros, mas... Ela falou, então, nós vamos fazer uma galeria. E como eu estava indo viajar, eu estava com a viagem marcada para fora, aí ela falou assim, pode deixar por minha conta, eu vou assumir aqui. Ela e a Adriana, minha irmã, elas é que cuidaram da reforma do barracão. Eu considero o Ouro um artista nato. Então, eu incentivei a expor os quadros dele, fazer uma galeria própria. Aí nós colocamos encontro marcado o nome da galeria, porque vai servir assim, de reunião para os grupos, até para os turistas da cidade, né? Eles podem vir aqui com um ponto muito importante de turismo, né? E ele não tem ambição, ele pinta porque ele gosta. Ele foi aluno do Raimundo Costa, estudou na Guignard,
Então, uma pessoa super simples e competente. E não achei justo os quadros dele ficarem guardados. Então, eu incentivei. Escolhemos esse local bem rústico, do jeito que ele é muito simples, para fazer essa galeria. Então, ela reformou o barracão todo e quando eu voltei, isso foi em 2007. Eu voltei em julho, eu viajei em junho e julho. Quando eu voltei em julho, ela... na última vez que eu liguei para a Adriana, ela falou assim, a Lídia quer saber quando é que você pode fazer a inauguração. Eu falei, pode ser em agosto e julho, eu vou chegar em julho. Então, no começo de agosto de 2007, houve a inauguração lá da galeria. Desde então, ela funcionou, acho que durante 5 anos. Em 2012, a Lídia, infelizmente, ela partiu. Então, eu fico até um pouco emocionado. Então, a partir daí, a galeria ficou fechada. Bem, lá na PUC eu sempre trabalhei na unidade do coração eucarístico. E lá eu dei aula nos cursos de engenharia civil, eletrônica. Então, quando foi em dezembro de 2020, eu me aposentei. Comecei o mestrado em 2016. Quando foi em 2018, eu fiz a defesa da dissertação. Essa dissertação ela virou um livro, que é chamado Brunelleschi e a Cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, de Florença. O meu objetivo, o objeto da minha dissertação foi exatamente verificar o que o Brunelleschi, esse artesão e mestre de obras, o que ele colocou de matemática, porque a cúpula foi construída em 1420, o início dela se deu em 1420. Foram até 420 até 436, 16 anos de construção. Eles não tinham ainda a matemática, o cálculo para fazer isso. E a cúpula, ela tinha uma característica especial porque ela não era circular, ela era octogonal. Então, ela tinha as arestas. Com as arestas, eles começavam a levantar, ela caía, não tinha o suporte. Então, é super interessante. E essa dissertação ela virou um livro que foi lançado aqui no Pará em 2022. Se eu fosse escolher por mim mesmo, eu faria letras, alguma coisa, porque eu gosto muito de ler, eu gosto de línguas, eu adoro estudar línguas. Eu já estudei italiano, estudei inglês lá no Equibeu, estudei russo, fiz curso de alemão, francês, mas língua você tem que estar praticando sempre. Então, mas o italiano eu me dediquei com mais afinco, porque frequentemente eu vou para Florença. E durante esse período que eu estava fazendo a minha dissertação, eu entrei em contato com 2 professores lá da Universidade de Florença, que me orientaram e me deram, assim, boas informações a respeito do objeto da minha dissertação. Logo que eu comecei a estudar, aliás, já estava no Raimundo há uns 4 anos, ele falou assim, nós vamos fazer uma exposição coletiva dos alunos aqui. Então, eu entrei foi a minha primeira exposição, foi em 1973. Eu me lembro, foi lá na Caixa Econômica Federal, Agência Tupinambás. Lá tinha uma galeria de arte no saguão. Depois, 2 anos depois, nós fizemos também com o Raimundo Costa, coletiva, no Hotel Serrana Palace. Depois, aqui no Pará, a primeira exposição foi na Casa da Maria Ângela. Na Casa da Cultura eu fiz 2 exposições. E na Escola de Arte eu acho que teriam 4 ou 5 exposições.
expus também em Arcos, na PUC de Arcos, lá na PUC de Contagem. Quer dizer, a PUC levantou bem, me ajudou bem nesse aspecto de divulgação do meu trabalho. Mas lembrando sempre que eu só faço clássico. Sobre a arte de ouro marinho, a professora de literatura brasileira em Introdução ao Estudo de Textos da PUC Minas, Terezinha de Jesus Oliveira, escreveu: a obra de ouro marinho se caracteriza pela constante temática, pela técnica dos ângulos e dos detalhes, pela força expressiva das cores e a liberdade conciliadora das propostas de temas, do gosto acadêmico que se funde com a linguagem impressionista, até o esquematismo quase estilizado do contemporâneo. A técnica de focalizar ângulos da paisagem urbana, aspecto ou detalhe dos objetos representados, tem a força de estabelecer o vínculo entre espectador-obra. Provocado em sua imaginação por essa técnica de cortes, o espectador é levado a continuar, a compor o texto pictórico, a imaginá-lo, a dar-lhe um final.